Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. A Previdência no Brasil passará por intensas reformas. A PEC passará a tramitar na Câmara em uma comissão especial, onde será discutido o conteúdo da proposta e onde ela poderá ser modificada. Todos os brasileiros estão apreensivos. Trabalhar uma vida inteira vai render sossego com dinheiro no bolso? O governo diz que a conta não fecha. E com medo das mudanças, muita gente pensa em optar por planos privados. Você pensa em fazer esse investimento? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre agora nas redes sociais. Use a hashtag #LinkRecordNews. Vamos agora aos destaques de hoje. Governo lança pacote para estimular crescimento da economia. Em meio à crise política e econômica, medidas incentivam redução de dívida e elevam o ganho do FGTS. Marcelo Odebrecht conta que a empreiteira da família fez pagamentos em dinheiro vivo ao ex-presidente Lula. Retirada de civis e rebeldes de Alepo, na Síria, é suspensa, porque cessar-fogo foi descumprido e houve novos bombardeios. Um vídeo comovente mostra o drama de crianças cercadas pela guerra. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição com um pacote de medidas para estimular a economia, que foi lançado pelo governo e foca principalmente nas empresas. Lidiane, a ideia, inclusive, é facilitar processos tributários para que os empresários voltem a investir. A ideia é aumentar a produtividade das empresas, deixar menos burocráticos os procedimentos, além de estimular a economia brasileira e gerar empregos. As dificuldades vêm sendo vencidas paulatinamente e, ademais disso, nós vamos pregando cada vez mais a reunificação e a pacificação do país. Por enquanto, o governo não consegue dimensionar o impacto dessas medidas para a economia. Nós já prevemos, por exemplo, que o crescimento do quarto trimestre de 2017, comparado com o quarto trimestre de 2016, haverá um crescimento do país de 2,5%. Ponto. Isso engloba tudo isso, o ajuste fiscal, a estabilização de preços, a todas essas medidas de aumento de produtividade que vai permitir o país crescer e crescer mais. Entre as medidas estão o Programa de Regularização Tributária, que cria regras para facilitar o pagamento de dívidas e impostos. É destinado a pessoas físicas e empresas com dívidas até 30 de novembro deste ano. Permitirá o parcelamento das dívidas em até 96 meses. O governo estima arrecadar pelo menos 10 bilhões de reais com o programa. Cria também o Redecim, uma rede para facilitar a abertura e o fechamento de empresas. A promessa é reduzir o prazo de 100 para 5 dias. Ampliação do Portal Único do Comércio Exterior. Promete unificar e simplificar procedimentos para reduzir em 40% o tempo para importação e exportação de mercadorias. E também disponibiliza 100 bilhões do BNDES para a renegociação de dívidas de micro, pequenas e médias empresas, com faturamento de até 300 milhões de reais. E tem também a ampliação do crédito destinado ao microempresário, de 120 mil para 200 mil reais. Enquanto o governo anunciava o pacote de medidas econômicas, aqui no Congresso os parlamentares chegaram a um acordo e aprovaram a proposta orçamentária para o ano que vem. Este é o primeiro orçamento elaborado pelo Congresso já com as regras do teto dos gastos públicos. Pelo orçamento, serão mais de 3 trilhões de reais com gastos federais e 58 bilhões em investimento. Pelo texto do orçamento, o salário mínimo passará a R$ 945,80 em 1º de janeiro. Esse é um aumento de 7,5%. E o pacote inclui outras medidas com impacto direto na vida de empresários e trabalhadores, mas deixou de fora uma mudança que poderá desafogar os endividados, Lidiane. Clébio, a repórter Vanessa Lima está em Brasília e explica o que faltou nesse anúncio.
Olá, pessoal do Link Record News. O pacote não trouxe a esperada autorização de saque do Fundo de Garantia para saldar dívidas. Segundo o Ministério da Fazenda, isso ainda está em estudo e pode virar realidade no ano que vem. Ainda quanto ao FGTS, o governo anunciou que vai distribuir ao trabalhador metade do lucro apurado pelo fundo. Isso vai deixar um rendimento maior, mais próximo da poupança. Além disso, foi anunciado que aquela multa de 10% extra paga pelo empresário em caso de demissão sem justa causa do trabalhador, essa multa vai ser reduzida a cada ano em 1 ponto percentual para desonerar as empresas. Já os 40% pagos ao trabalhador ficam do jeito que estão. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Você trabalha uma vida inteira e no final, claro, quer sossego e dinheiro no bolso, mas com a expectativa de vida do brasileiro em alta, a conta do governo não fecha. Lidiane, justamente com medo da reforma da Previdência, muita gente pensa em investir nos planos privados. De olho no futuro, Camila, de 27 anos, investe 5% do salário em um plano de previdência privada. Do jeito que está a situação do país, a gente fica bem assustado. A gente só quer ter qualidade de vida, né? E muitas pessoas têm feito como a Camila. Hoje já são quase 13 milhões de brasileiros com planos de previdência privada. Gente que tem se esforçado, poupando dinheiro ao longo da vida só para ter uma renda melhor quando parar de trabalhar. Como funcionam os planos de previdência privada e como escolher o melhor? É como se fosse uma aplicação financeira e você vai constituindo uma reserva. E de acordo com o plano que você optou, por quantidade de anos que você tem saída, a idade mínima para sair da previdência privada são 50 anos. Então aí você tem um montante no futuro e aí você começa a receber uma renda, ou por um prazo definido, que se você escolheu, ou uma renda vitalícia. Para saber qual é o melhor plano, o professor explica que é preciso fazer uma simulação antes de comprar os produtos oferecidos no mercado. São 2 modalidades. O PGBL é ideal para quem faz a declaração completa do imposto de renda e paga os impostos sobre os rendimentos. Já o VGBL é melhor para quem faz a declaração simplificada e vai pagar a tributação quando for sacar o investimento. Nos 2 casos, é fundamental prestar atenção nas taxas cobradas. No fundo, a instituição financeira cobra uma taxa de administração do fundo. Cada percentual a mais que ela vai cobrando vai diminuindo a sua reserva. E tem a taxa de carregamento, que é a taxa para comercialização do plano, a taxa para instituição desse plano, para manutenção desse plano. Vale a pena para qualquer idade, mesmo aplicando pouco dinheiro? Na Previdência Complementar, como você recebe em relação ao montante que você aplicou, você tem 2 alternativas. Ou você aplica muito por pouco tempo, ou você aplica pouco por muito tempo. Se a reforma da Previdência for aprovada no Congresso, para receber o teto máximo do INSS, que é de R$ 5.189,92, e se aposentar com 65 anos, o trabalhador precisará pagar R$ 570,88 todo mês durante 49 anos. Para isso, ele terá que começar a contribuir com apenas 16 anos. Esse valor aplicado pelo mesmo tempo na Previdência Privada vai render um pagamento mensal de R$ 4.530,01 por mês, dependendo do banco. Nós estamos falando de pessoas vinculadas à consolidação das leis trabalhistas. Nós temos um universo muito grande de outros profissionais da iniciativa aí, profissionais liberais, que não tem o INSS garantido, ele tem que fazer uma contribuição como autônomo. Então, aí já é uma camada da população que ela tem que pensar aí rapidamente numa previdência complementar. É uma situação muito delicada e é por isso que abordamos isso hoje na enquete. Perguntamos a você então, com essas possíveis mudanças na Previdência Social, você pensa em fazer investimentos em planos privados? Vote nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News. Além de votar, comente também. Participe utilizando a hashtag #LinkRecordNews. Ou ainda, faça isso pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Ao longo da programação Momentos de Interatividade, até a segunda edição do Link Record News, onde vai aparecer
a resposta oficial ao tema da nossa enquete. E nessa interatividade, você não só opina, como também pode perguntar, porque ainda nessa edição do Link Record News, teremos uma entrevista para você tirar todas as dúvidas sobre a Previdência. Tem dúvidas? Aproveite agora a hashtag Link Record News por meio das redes sociais, faça a sua pergunta para o nosso entrevistado. Pode fazê-la também por meio do nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela para te ajudar, inclusive, o número é 11 95307 1851. Vou repetir para você, 11 95307 1851. Ao longo da programação a gente coloca o número aí para te ajudar, para ficar mais fácil. Mas como a Lidiane sempre diz, salve no celular, aí agora sim. Aí sempre você vai ter o número à sua disposição. É isso aí. Enquanto você participa, a gente segue com outros destaques do noticiário. O último sobrevivente da tragédia na Colômbia já está em Chapecó, no interior de Santa Catarina. Parentes e torcedores fizeram uma recepção calorosa para o zagueiro Neto. Além de torcer pela Chapecoense, o Francisco tem o jogador Neto como ídolo, mas, de acordo com o garoto, eles têm uma ligação a mais. O meu nome também tem Neto e eu gosto muito dele. Quando o avião pousou por volta de 15 para as 10 da noite, a torcida ficou mais animada ainda. Neto veio em uma aeronave especializada em resgate aéreo. Agradeço muito a vocês pela ajuda que me deram. Muito obrigado. Deus abençoe todos e que vocês continuem fazendo esse trabalho que é maravilhoso para quem necessita, como eu necessitei. E foi levado por uma ambulância para o hospital. Todo o trajeto levou cerca de 20 minutos e na chegada uma multidão aguardava o Neto, que no meio a tanta emoção acenou para o público, retribuindo o carinho e dando mais uma demonstração da força que ele tem. Para os torcedores, ele é mais um símbolo que não vai ser esquecido pela passagem na Chapecoense. Ele vai ser eterno aqui, né? Com certeza, daqui de Chapecó, eu acho que ele não vai sair, cara. Eu acho que ele vai ficar aqui pra cá mesmo, né? Muito emocionante, né? A gente tá recebendo um Neto, um bom jogador, uma ótima pessoa. E nós estamos muito emocionados, muito felizes. Logo que o zagueiro Neto chegou a Chapecó, passou por uma nova bateria de exames para saber o real estado de saúde e também deverá receber um atendimento psicológico especializado. Nós vamos tratar as feridas que a gente enxerga e as feridas que a gente não enxerga nós vamos ter que esperar e eles vão ter que tratar. E eles vão ter que entender isso. Vai ter o primeiro momento que é eu estou vivo, ok, e vai ter o segundo momento dizer e agora? Essa imagem da fala do Neto chegando e conseguindo, ainda que com muita dificuldade, acenar para as pessoas que o aguardavam, deixa todo mundo não só emocionado, mas também nos traz a esperança de que ele não só vai se recuperar, mas também vai servir de esperança e talvez inspiração para muitos jovens que queiram seguir esse caminho profissional. O que a gente espera também é que o jogador Alan Ruschel receba alta ainda hoje, viu? Ele se recupera de uma cirurgia na coluna vertebral e não estaria mais recebendo remédios. O jornalista Rafael Renzel continua em tratamento para problemas no pulmão e também para uma infecção em um dos pés. O goleiro Jackson Follman, que está internado em São Paulo, pode ser levado, aliás, para Chapecó ainda neste fim de semana e, claro, nós torcemos pela recuperação de todos eles. A ex-cabeleireira, que ficou conhecida como a viúva da Mega Sena, foi condenada a 20 anos de prisão pela morte do marido. Esse crime absurdo, Lidiane, aconteceu em 2007 em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio. O último dia de julgamento do caso René Sena foi o mais longo dos 3. 12 horas de depoimentos, entre eles o de Adriana Ferreira Almeida, conhecida como a viúva da Mega Sena. Ela é acusada de planejar a morte do companheiro em janeiro de 2007. René Sena foi o ganhador de um prêmio de 52 milhões de reais na Mega Sena. A ex-cabeleireira já havia sido absolvida num julgamento em 2011, mas o Ministério Público Estadual determinou que ela fosse novamente levada a júri popular. 5 mulheres e 2 homens se reuniram para novamente decidir o destino de Adriana. Ao contrário do outro julgamento em 2011, desta vez, Adriana foi considerada culpada e condenada a 20 anos de prisão. Ela sai daqui direto para o sistema prisional. A filha de René Sena, Renata Sena, chegou a passar mal na saída do fórum.
Parentes do ex-lavrador comemoraram a decisão da justiça. A gente está tranquilos, aliviados, sabendo que o que ela fez com meu tio, ela vai pagar, porque ele não vai voltar, entendeu? E a gente não vai ter mais ele com a gente, entendeu? Mas ela está lá dentro, presa, ela vai pagar porque ela que ela fez com ele. Adriana foi condenada a 20 anos e pode recorrer da pena. A gente fala agora de política, porque o empreiteiro Marcelo Odebrecht contou nos depoimentos de delação premiada que a empreiteira da família dele fez pagamentos em dinheiro vivo ao ex-presidente Lula. Clébio, o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o ex-ministro Antônio Palocci e outras 6 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. A ação apresentada pelo Ministério Público afirma que Lula, Antônio Palocci, Marcelo Odebrecht, o advogado Roberto Teixeira e outros 4 denunciados dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação e a propriedade de quase 12 milhões e meio de reais. Parte das propinas pagas pela construtora teria sido lavada, segundo a denúncia, com a compra deste terreno, na zona sul de São Paulo. O imóvel seria usado para a instalação do Instituto Lula. Por isso, Lula, Marisa Letícia, Roberto Teixeira e Glaucus da Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente, foram denunciados por lavagem de dinheiro. Aqui em Curitiba, Marcelo Odebrecht segue prestando depoimentos aos procuradores da Lava Jato. Agora, ele revelou que o ex-presidente era conhecido com o apelido Amigo. O codinome aparece em várias planilhas de controle de subornos e também em e-mails trocados na alta cúpula da empreiteira. Segundo Odebrecht, Lula teria recebido pelo menos 23 milhões em propinas, boa parte desse valor em dinheiro vivo. Há suspeita ainda que dos 23 milhões, 8 teriam sido pagos em 2012, sob a solicitação e a coordenação do ex-ministro Antônio Palocci. Mesmo com as constantes negativas do PT de ter recebido doações eleitorais fora da lei, o ex-tesoureiro do partido admitiu ao juiz Sérgio Moro que a legenda recebeu sim recursos informais. E eu estou reconhecendo aqui, né, que foram pagamentos ilícitos para fim de campanha eleitoral. O Partido dos Trabalhadores tem comumente feito aí declarações públicas de que eles não trabalham com recursos não contabilizados. O senhor saberia me explicar essa contradição? É um problema da cultura política nacional, doutor Moro. Eu não estou aqui para mentir para ninguém. Estou aqui para ajustar alguma dívida que eu tenha. Certo? A minha disposição aqui é essa. Certo? Negar informalidades nos processos eleitorais brasileiros, de todos os partidos, na minha opinião, é negar o óbvio. A defesa de Lula e Marisa Letícia afirma que a denúncia é fruto de uma retaliação por parte do Ministério Público. O advogado Roberto Teixeira nega as acusações contra o casal e diz que o ato foi um abuso de autoridade. A defesa de Antônio Palocci e Branislav Contic disse que a denúncia não tem qualquer respaldo na realidade. O PT informou que não vai se pronunciar sobre o depoimento de Paulo Ferreira. Odebrecht também afirmou que não vai se pronunciar. Agora seguimos ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantuch com os destaques da região, inclusive a Operação Lava Jato, que não para por aí, não, Fabiana? É isso mesmo, Lidiane. Bom dia para você, bom dia, Clébio, bom dia a todos. Por aqui, a gente segue falando sobre o ex-presidente Lula. Olha só, hoje o juiz Sérgio Moro interroga as últimas testemunhas de acusação no processo contra ele. Nesta ação penal, as acusações são relativas ao recebimento de propina da empreiteira OAS por meio da compra e reforma de um triplex no Guarujá e do contrato de um depósito para armazenamento de bens presidenciais. Prestam depoimento nesta sexta-feira o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, a Rosivane Soares Cândido, o Luiz Antônio Pazini e Paulo Marcelino Coelho, ligados ao transporte e armazenamento de pertences de Lula. Essas audiências começam a partir das 14h. E mudando um pouquinho de assunto, olha só, a Polícia Federal deflagra pelo segundo dia consecutivo uma nova fase da Operação Pecúlio, que investiga fraudes em licitações para contratação de serviços e realização de obras lá na área de saúde em Foz do Iguaçu, no oeste do
Paraná. Lembrando que na quinta fase, deflagrada ontem, 12 dos 15 vereadores da cidade foram presos. Hoje, os policiais federais cumprem novos mandados judiciais na sexta etapa. Foram expedidos 67 mandados judiciais, sendo 31 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento, e 36 de busca e apreensão em residências e locais de trabalho dos investigados. Todos os mandados estão sendo cumpridos em Foz do Iguaçu. De acordo com as investigações, somente em algumas obras de pavimentação da cidade foram constatados prejuízos em torno de 4,5 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema era comandado pelo prefeito afastado, Reni Pereira, que chegou a cumprir prisão domiciliar por 106 dias. Na quinta fase, deflagrada ontem, foram presos 12 dos 15 vereadores de Foz do Iguaçu e a ex-secretária de Saúde do município, acusados de envolvimento no esquema. E olha só, dos 3 vereadores que não foram presos ontem, 2 foram alvos de mandados de condução coercitiva nesta sexta-feira. Eles foram levados até a sede da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para prestar depoimento. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Kleber e Lidiane, voltamos com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. Obrigado, Fabiana. Ótimo trabalho para você. Bom final de semana também. Até mais. Até. Bom, a gente agora faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, criminosos invadem e roubam casa de irmão do deputado Paulo Maluf. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para um rápido intervalo com um trecho da nova música da Lady Gaga. Acompanha aí. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. Link Record News de volta, 11 horas 43 minutos pelo horário brasileiro de verão. E a gente volta com uma história complicada, porque 3 homens foram presos numa rodovia da Grande São Paulo depois de roubarem a casa de uma família de orientais. O cerco foi rápido, 2 bandidos foram imobilizados em plena rodovia. Um terceiro tentou fugir e foi perseguido pelo policial. Corre, corre! 3 acabaram presos. Eles estavam com joias e dinheiro que tinham sido roubados de uma casa de luxo em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. As vítimas, um casal de idosos orientais. O perfil das vítimas era sempre o mesmo. Eles chegavam a monitorar as residências e constatar que moravam famílias orientais. Faziam ligações telefônicas para a casa dessas vítimas, constatando que elas estavam no interior e assim eles entravam e praticavam os crimes. O bando já vinha sendo monitorado. Os agentes analisaram as imagens das câmeras de segurança das casas assaltadas e todas mostravam que a quadrilha sempre usava o mesmo carro. O cerco na rodovia aconteceu quando os policiais identificaram o veículo. E a polícia está atrás de uma quadrilha que invade mansões em bairros nobres de São Paulo. A vítima mais recente é a irmã do deputado federal Paulo Maluf. É aqui nesta mansão que mora a família de Tereza Maluf, irmã do deputado federal e ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf. O local foi invadido por cerca de 10 assaltantes que fizeram funcionários e a dona da casa reféns. Segundo a polícia militar, as vítimas, entre elas Tereza Maluf, foram amarradas. A ação foi rápida e os bandidos fugiram em 3 carros e uma moto. Representantes da família deixaram a delegacia no fim da noite e não quiseram gravar entrevista. O caso vai ser apurado aqui pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais. Em menos de 2 meses, já são 4 as mansões invadidas por assaltantes na capital paulista. A primeira foi a casa de Belo Mangueira, cônsul-geral de Angola no Brasil. Logo depois, a vítima foi o cunhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A gravação mostra quando bandidos chegam com um carro roubado. Eles pulam o muro e rendem o vigia. O cunhado do governador estava dormindo e foi feito refém. Bandidos também roubaram a casa de um empresário. Houve troca de tiros com a polícia e uma viatura foi metralhada. A Polícia Civil conseguiu prender parte dos bandidos que roubaram o cunhado do governador. O chefe da quadrilha, que havia feito pelo menos 3 assaltos na capital paulista, foi preso na semana passada.
A análise desse caso você acompanha agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O assalto a uma mansão da irmã do deputado federal Paulo Maluf é mais um roubo que vai para a estatística da polícia e é mais um roubo que desafia todos os dias a polícia de São Paulo. Os assaltos a residências, principalmente nos bairros da Zona Sul, têm aumentado muito. Nos outros setores aqui da capital, os roubos também acontecem nas residências, mas não numa escala maior como acontece na Zona Sul, principalmente na região do Morumbi. A irmã do deputado Paulo Maluf tem 95 anos. Ela foi agredida pelos criminosos que também espancaram outras pessoas dentro da residência e levaram joias, dinheiro e valores. Os assaltos, como eu disse, têm aumentado cada vez mais. Isso é coisa muito bem de São Paulo, porque acontecem também assaltos em outros estados, mas não neste volume como acontece aqui em São Paulo. Os criminosos têm, além de roubar joias, dinheiro, eles também levam bens como carros, televisores, e a polícia dificilmente recupera as coisas. E quando recupera apenas uma parte, porque a grande maioria do produto roubado é vendido para receptadores. E uma coisa que sempre me chama a atenção é que dificilmente o receptador vai preso. Impressionante isso. Eles prendem o ladrão, apreendem pouca coisa, mas aquele que compra quer exatamente isso, porque se não tem quem compre, não tem quem roube. Então, o receptador precisa ser preso, condenado para dar exemplo, porque a partir do instante que ele for condenado, ficar muitos anos na cadeia, ele vai pensar um pouco mais para comprar objetos roubados, seja de onde for, de residências, de empresas, de apartamentos. Uma menina de 4 anos foi esquecida e ficou trancada por mais de 6 horas em uma van escolar. A nossa equipe conseguiu encontrar a família dessa criança. Todos estão revoltados. O pai, que prefere não ser identificado, se emociona ao lembrar do momento em que encontrou a filha. Eu tenho plena convicção que Deus guardou a minha filha, porque 6 horas dentro da van poderia ter acontecido algo de muito ruim. A menina, de apenas 4 anos de idade, ficou durante esse tempo todo trancada dentro da van escolar. A mãe imaginou que o motorista da van pudesse estar enfrentando problemas por conta da chuva e também pelo fato da estrada ser de terra. Ela esperou por mais meia hora. O tempo só ia passando e nada da menina chegar. Sem carro, sem telefone e completamente desesperada, a mãe saiu procurando a criança pela estrada de terra e em meio ao matagal. Ela estava com a lanterna, já desesperada, né? Foi uma cena de desespero mesmo. Eu também entrei em desespero, em choque. Assim que a responsável pelo transporte conseguiu falar com o motorista, o desespero aumentou ainda mais. Segundo o motorista, a criança teria sido deixada aqui neste ponto, o local conhecido como Ponto da Angola. Como a gente pode observar, cheio de mato. E para piorar a situação, ele não sabia informar com quem a menina teria sido deixada. Então ficamos mais desesperados ainda, né? Porque já se passava 5 horas, né? E quem estaria com a minha filha, né? Na Angola. Os pais e a responsável pelo transporte esperaram o motorista, que estava em outra cidade, chegar. Foi só aí que eles encontraram a criança, 6 horas depois de muita procura. E para nossa surpresa, né? Minha filha estava dormindo dentro da van, né? Tinha urinado, né? Provavelmente desidratada também. Quando o pai viu a menina, ele imaginou que a filha estivesse morta. Quando eu vi a minha filha desfalecida praticamente mesmo, né? Eu sinceramente, eu não sei nem te explicar. Eu te confesso para você que eu achei que minha filha tinha morrido. Eu achei que eu tinha perdido a minha filha. Traumatizados, os pais não deixaram a menina terminar o ano letivo e ainda não sabem como vão fazer o ano que vem. Um seminário no Rio de Janeiro comemorou os 10 anos do Simples Nacional, sistema de pagamento de impostos. Veja como foi. José Alexandre, dono dessa banca de jornal, é um dos 11 milhões de contribuintes que optam pelo Simples Nacional. Isso facilitou em termos de quantidade de impostos, né? Porque
concentrou os impostos numa coisa só. Mais da metade dos empregos formais de todo o país são gerados por micro e pequenas empresas. Elas são responsáveis por 27% do produto interno bruto brasileiro. Para comemorar os 10 anos da criação do Simples Nacional, o SEBRAE, Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e a Fundação Getúlio Vargas realizaram um seminário. O evento reuniu especialistas, empresários e autoridades. O que mata hoje no sistema tributário é um sem número de obrigações acessórias que faz do Brasil o campeão do mundo em matéria de complicação de informação tributária. O Simples Nacional é um regime voltado para os pequenos negócios, que unifica em um boleto de pagamento 8 impostos. O sistema foi criado para reduzir a carga tributária e a burocracia para os empreendedores. Nos últimos 10 anos, rendeu aos cofres públicos cerca de 555 bilhões de reais. Na programação do evento, a geração de emprego e o aprimoramento do Simples, realizado em outubro desse ano. As pessoas, para passar de uma faixa de faturamento para outra que aumenta o imposto, gerava um aumento muito grande de imposto, inibindo as empresas de buscar o crescimento. Isso tudo foi corrigido nessa mudança do Simples ocorrida agora, que vai entrar em vigor a partir de 2018. Muito bem, hoje o tema da nossa enquete é com relação às reformas da Previdência que estão aí. Muita gente já sinaliza uma certa preocupação e pensa, inclusive, em optar por uma previdência privada. Estendemos essa reflexão até você e perguntamos hoje na nossa enquete se você pensa nesse tipo de investimento. #LinkRecordNews para votar e participar pelas redes sociais ou faça isso também pelo nosso WhatsApp que aparece na sua tela. DDD 11 95307 1851. Vamos para a tela, então, conferir algumas das opiniões que já estão aqui chegando para a gente. Começamos aqui com a opinião da Nair, de Campinas, interior de São Paulo. Ela diz sim, temos que investir quando jovem. Quem não trabalha de jovem tem que trabalhar de velho. A Nair faz uma reflexão importante. Obrigado, Nair. Sua participação aqui certamente serve para a gente repensar sobre essa questão, né, Lígia? Com as reformas agora, trabalhar jovem e velho também, né? Não vai ter jeito. Não tem fim isso. Bom, o Bruno de Santa Bárbara, interior de São Paulo, compartilha o seguinte: parece que o único jeito de termos uma velhice melhor é pagando previdência privada. Obrigada, Bruno, pela sua participação. Agora tem o Luiz de Alfredo Chaves, lá no Espírito Santo. Ele diz não, pois o salário que ganho mal dá para pagar as taxas cobradas no Brasil. Aí, Luiz, eu imagino que muita gente, assim como você, fica pensando como é que eu vou investir numa previdência privada. Bom, a gente vai tentar te ajudar, né, Lídia? Exatamente, Kleber, porque agora, para tirar suas dúvidas sobre previdência, convidamos aqui o integrante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo, Alex Ramos Oliveira Ramires. Oi, Alex, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, nós já temos muitas participações e perguntas que recebemos aí pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp também. Então, vamos direto a elas para que o tempo seja otimizado. Eu começo aqui pelo Paulo, de São Paulo, capital, que pergunta o seguinte: minha mãe faz 60 anos em setembro e tem 19 anos de contribuição. Ela vai poder se aposentar com essa nova regra ou ela não será afetada? Então, o texto da emenda ainda vai sofrer muitas alterações. Acabou de sofrer uma aprovação relâmpago na Comissão de Constituição e Justiça. O fato é que vai ter uma regra de transição. Conforme já foi discutido aqui nos outros programas, ela vai ser afetada, só que de uma forma mais amena. Ela vai ser menos afetada. No entanto, vai ser afetada de qualquer forma, porque hoje o texto da reforma fala o seguinte: quem tem 50 anos ou mais vai sofrer o que a gente chama de pedágio, de 50% sobre o tempo que falta para ela se aposentar. Então, no caso, o Paulo... O Paulo fala que a mãe dele faz 60 anos, vai completar 60 anos em setembro e tem 19 anos de contribuição. 19 anos de contribuição. Então, 19 anos, esse pedágio de 50% vai incidir sobre o tempo que falta para ela se aposentar. Então, no caso de 25, que vai passar para 19, não sou muito bom de matemática. Nós temos 6 anos. 50% de 6... 3. 6 mais 3, 9. Ela vai ter que trabalhar mais 9 anos, aí sim, para poder se aposentar. Então, respondido aqui para a mãe do Paulo, da capital paulista. Muito bem, Paulo, depois de responder a sua pergunta, a gente vai para o Rafael aqui, que é do Ceará. E aí ele pergunta sobre a previdência privada, viu, Alex? Ele diz assim: qual é o período em que a previdência privada pode ser resgatada? Então, isso depende muito. Infelizmente ou felizmente, agora o brasileiro ele vai ter que começar a se educar financeiramente
E ele vai ter que começar a correr atrás dos bancos para ver quais são os planos de previdência. Os planos são variados, mas o que ele tem que prestar atenção, a princípio, são nas letras miúdas dos contratos dos planos privados. Exatamente. Taxa de administração, tempo de resgate, se ele desistir do plano, quanto que vai receber de volta. Então, ele tem que realmente pegar o contrato, ler, ou melhor, até constar um especialista na área, um advogado especialista, para que possa ajudá-lo nessas questões, para que também ele não entre numa furada, num plano que vai até acabar prejudicando, né? A gente tem ideia de a partir de quanto pode ser contratado um plano de previdência? No mercado são vários. Tem tanto a previdência privada fechada, que a gente chama que é para determinadas classes, por exemplo, a OAB tem a OAB Prev, e os planos de previdência aberta, que é para a grande população, que todos os bancos oferecem. No entanto, vários são os valores, né? Desde, por exemplo, R$100 até valores que não tem limite, mas o importante mesmo é ver as condições contratuais, para que o brasileiro não caia numa armadilha e esteja contratando algo que não... Alex, só fazer um adendo também, aproveitando essa questão, porque há sempre uma dúvida das pessoas quando vão buscar uma previdência privada, se é melhor fazer a contratação com um banco ou com uma outra instituição, como uma seguradora, por exemplo, ou instituições especializadas na previdência privada. O que você aconselha? O banco é mais sólido? Eu posso confiar mais num banco do que numa seguradora, por exemplo? Correto. Então, hoje nós temos bancos sólidos e seguradoras sólidas também. Então, o ideal é primeiramente conversar com o gerente do banco para ver as opções que ele tem de previdência, quais são as condições, e se ele conseguir contato com a seguradora, que tem várias muito boas, ele também pode fazer com a seguradora, que inclusive muitas delas oferecem o plano de previdência de forma mais vantajosa do que os bancos. A taxa de administração menor, mas o fato é que, infelizmente, a grande maioria dos brasileiros não conseguem ter acesso a esse tipo de investimento. Então, se a reforma passar do jeito que está hoje, infelizmente, poucas pessoas têm acesso a esse tipo de investimento, como previdência privada, tesouro direto e etc. Alex, temos aqui agora a dúvida da Vânia, de Biguaçu, Santa Catarina, uma trabalhadora rural. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se o tempo de roça, já que ela trabalha no campo, também vai contar para a aposentadoria dela. Como é que é o nome da... Vânia. Vânia. Então, Vânia, vai contar para a aposentadoria dela, mas também ela vai entrar na regra de transição que nós falamos há pouco. Então, o mais importante do tempo que a gente fala na roça, o tempo rural, é fazer a prova desse tempo. O mais importante é isso, porque às vezes a pessoa trabalhou no campo, trabalhou na roça, mas não tem prova que trabalhou. Como é que se prova que trabalhou no campo? Nós temos alguns meios, por exemplo, certidão de sindicato rural, fotos que a pessoa tira ali na frente da casa com a família. Testemunhas, geralmente, são aqueles agricultores que fazem fronteira ali. Então, são algumas formas de provar. O tempo rural, realmente, o mais difícil é provar que você trabalhou na roça. Então, mas sim, dá para aproveitar esse tempo, como já acontece hoje, vai permanecer. Muito bem. Bom, tirar uma dúvida com você agora da Suzy, que é de Marabá, no Pará, que quer saber o seguinte: depois da reforma, aposentadoria vai servir como pensão em caso de viuvez? Você vai responder em instantes, sabe por quê? Nós vamos aproveitar então o que a Suzy está perguntando, depois tem a Cleonice de Gravataí, e chamar também a sua participação mais uma vez, perguntando para você na nossa enquete se você já pensou em fazer esse tipo de investimento. Com essa possibilidade então de mudanças na Previdência, é claro que todo brasileiro se preocupa. Então a pergunta para você é: sim ou não? Você vota com a hashtag LinkRecordNews. Não se esqueça também, você pode mandar sua pergunta ainda nessa edição para o Alex, nosso especialista, ou também por meio do nosso WhatsApp, o número é 11 95307 1851. Vale para essa edição e à tarde você vai poder também participar da nossa enquete. Exatamente, Clébio. E agora, a partir deste momento, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente continua aqui com o Link Record News, respondendo as questões que abalam toda a população, principalmente nessa coisa de previdência. A pergunta que o Kleber havia acabado de fazer. Pergunta da Suzy, então, refazer para você: se depois da reforma, a aposentadoria vai servir como pensão em caso de viuvez? A aposentadoria servir como pensão em caso de viuvez. Infelizmente, a reforma traz algo muito maléfico.
Hoje, como que está a nossa legislação? A pessoa ela pode acumular a pensão, no caso geralmente do marido, né, que morre primeiro, com a sua aposentadoria, caso ela tenha trabalhado. A reforma prevê que ela vai ter que escolher entre ou a pensão ou a aposentadoria, o que nós vemos com maus olhos, porque isso de certa forma é um confisco, né? Porque ela trabalhou, direito adquirido, ela né? tem, não digo nem direito adquirido, porque infelizmente nós não temos direito adquirido a sistema, mas infelizmente a pensionista, no caso, ela vai ter que escolher entre a pensão, se ela fizer jus à aposentadoria dela ou a aposentadoria, o que for mais benéfico. Nesse caso, por exemplo, uma família, pai, mãe, filhos. O marido morre, então, a viúva acumula até então a pensão dela e a pensão do marido, a aposentadoria dela e a pensão do marido. E os dependentes, os filhos, se ainda houver dependentes, ainda assim cai nessa regra? Ainda assim cai nessa regra. Se a reforma passar do jeito que está, como que vai ficar? A viúva receberá 50% do valor da pensão e para cada dependente vai ser acrescido 10%. Só que o pior de tudo isso é que após esses filhos ficarem maiores de idade, esses 10% não retornam para a viúva, simplesmente ele é extinto. Outro malefício também é que a pensão por morte vai ser desvinculada do salário mínimo. Hoje, nenhum benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente, ele é menor que o salário mínimo. Isso vai ser desvinculado. Então, ela pode receber, no caso, R$ 880 hoje, ela pode receber menos que isso. Muito complicado, não? Difícil a infelizmente. situação. Tá certo. Bom, o Alex vai continuar com a gente. Daqui a pouquinho você volta para responder mais dúvidas. Por isso é importante a gente ressaltar para você. Você pode continuar perguntando aqui porque ele está à disposição. É verdade. Hashtag Link Record News ou pelo nosso WhatsApp. Envie a sua dúvida, o seu comentário. O Alex daqui a pouco retorna para esclarecer mais pontos sobre a reforma da Previdência. Enquanto isso, enquanto você manda para a gente a sua pergunta, tem mais notícias para você. A gente fala agora de um caso também que sempre gera aquele desconforto, aquela preocupação. Para você que é mãe especial. Porque um menino de 13 anos sofreu queimaduras quando tentava esquentar a comida sozinho. Percebam que ele já tem uma idade até avançada, 13 anos. Ele está internado em estado grave. Renan está internado na unidade de tratamento de queimados da Santa Casa de Marília. Ele se queimou com álcool quando tentava fazer comida sozinho em casa. Segundo a mãe, o gás acabou e ele usou o álcool para esquentar uma panela com óleo. Eu saí de manhã, né, e eu tinha feito no domingo a janta no álcool. Eu catei o álcool e escondi. Ele acordou para fazer comida e resolveu cozinhar, só que acho que ele sempre viu eu fazer a comida, mas ele nunca tinha experimentado a fazer sozinho. O adolescente teve 50% do corpo atingido por queimaduras do 3º grau. Os ferimentos foram tão graves que durante a internação, Renan teve uma parada cardíaca. Apesar das complicações, ele está estável e se recupera bem agora. Rodrigo Rafu é médico do SAMU. Ele foi quem atendeu Renan. O médico socorrista explica que no caso das queimaduras, as lesões são profundas e doloridas. O acidente, quando acontece, ele causa lesões às vezes irreparáveis, né? E a população brasileira não é a única a sofrer com a crise financeira. Elidiane, a maioria das prefeituras do país está quebrada e sem dinheiro para pagar alguns serviços básicos, como, por exemplo, coleta de lixo, olha só. Algumas ruas de Ribeirão das Neves mais parecem lixões. Nem o centro comercial escapa das sacolas amontoadas nas calçadas. A coleta foi suspensa por falta de pagamento da prefeitura. O caminhão de lixo deve ter um mês, mais ou menos, que não passa. Né? Quando passa numa rua, outra não. Chove, o lixo desce, entope os bueiros. É difícil encontrar ruas limpas assim aqui em Ribeirão das Neves. E quando encontra, não quer dizer que a coleta foi retomada. Tem morador fazendo vaquinha e pagando serviços particulares para se ver livre do lixo. Neste bairro, o jeito foi contratar um caminhão improvisado. Cada morador paga R$10. Eu paguei, os vizinhos pagou, né? Todo mundo aqui. A falta de dinheiro não prejudica só Ribeirão das Neves. Em uma pesquisa feita em 4.700 municípios, quase todos responderam que estão sem dinheiro.
Na saúde, a crise afeta perto de 4 mil cidades. 66% sofrem com a falta de medicamentos e o restante com a falta de médicos. Na educação, quase 3 mil municípios alegam dificuldade financeira para pagar professores e até para a merenda escolar. Em Ribeirão das Neves, o reflexo dessa crise pode ser visto na porta de casa. O lixeiro não passa e só acumulando lixo. A Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que já retomou a coleta de lixo na cidade. A gente faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, esclareça suas dúvidas sobre a reforma da Previdência e participe da nossa enquete. Com as mudanças previstas na reforma, você pensa em investir em planos privados? E como hoje é sexta-feira, você sabe, a gente vai para um rápido intervalo com um trecho da nova música do cantor Thiago York. Dá uma olhada. Então chega pra cá, me dá um beijo, vê se assim me cala ou deixa pra lá. E dá um jeito de ficar no clima, chega pra cá, me dá um beijo, bora ver no que dá. Você nem sabe, talvez nunca vá saber. Tu se fecha e abre um vão, desbanca o meu querer e diz que é pra ser, pra acelerar. Não, 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 não se engane. Meio-dia, 12 minutos, pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. De volta com a sua participação e interatividade, porque aqui você também tira dúvidas. E para tirá-las a respeito da Previdência, a gente recebe aqui, mais uma vez, o integrante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo, Dr. Alex Ramos Oliveira Ramires, que mais uma vez vai responder as perguntas que você encaminhou por meio do nosso WhatsApp, que segue à sua disposição. Não só o WhatsApp, como também a nossa hashtag. Você viu que é a hashtag Link Record News e o número está na tela, 95307-1851. Vamos às perguntas. Vamos lá. Agora é a vez da Cleonice de Gravatá, Pernambuco, perguntar para o Alex. Pago INSS de 11% como autônoma há 7 anos. Se eu mudar para a Previdência Privada, esses anos que contribuí continuam ou começo do zero? Uma outra coisa, o privado dá direito aos benefícios para afastamento por conta de doença? Cleonice de Gravatá, né? Então, Cleonice, você não pode fazer essa mudança. Então, assim, se você paga a Previdência Pública, e continua trabalhando, você tem a obrigação de continuar vertendo, continuar contribuindo para o sistema. Você pode fazer os dois de forma concomitante. É um plus. Você paga a Previdência Pública e a Previdência Privada. E essas contribuições você não perde. Outro ponto da questão é se dá direito a benefício... Por afastamento de doença. O privado, Previdência Privada. O privado. Aí vai depender do plano. A grande maioria dos planos, sim. Mas nós voltamos naquela questão. Tem que ler as letras miúdas. O que você terá direito, né, quando você atingir o tempo de você começar a receber essas contribuições de volta. Então, é importante que você leia o contrato. Então, deixar de pagar o imposto aí, o público, jamais. O que ela pode é agregar, pagando também junto à Previdência Privada. Se você exerce atividade remunerada, você é obrigado a pagar a Previdência Pública. Não tem como escapar. Nesse caso, seria um plus, né? Um a mais por garantia contar com a privada. Infelizmente, é isso que vai acabar acontecendo. O brasileiro ele vai começar a sair do mercado formal de trabalho, porque não consegue, não tem uma expectativa de se aposentar, né? Justamente para não pagar a Previdência. Infelizmente, a médio e longo prazo, é isso que vai acabar acontecendo. Tá certo. Alex, a gente tem aqui agora a dúvida da Miriam, que é de São Bernardo do Campo, aqui pertinho, na ABC Paulista. Ela quer saber o seguinte, olha, ela diz, eu faço recolhimento para minha mãe já há 14 anos, para conseguir aposentá-la com 15 anos de contribuição, sendo que ela tem 72 anos de idade. Aí ela pergunta, se eu não conseguir aposentá-la, o que acontece com os valores que já foram contribuídos? Qual a melhor solução, ela te pergunta nesse caso? Miriam, 14 anos de contribuição, 72 anos de idade. Ela está pertinho de já conseguir aposentadoria hoje por idade, que os pressupostos são, no caso da mulher, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Falta 1 ano. Se ela der entrada, se conseguir esse mais 1 ano e antes da reforma, ela sai aposentada por idade.
né? Só falta um requisito. A idade ela já até passou bastante, mas só falta um requisito. E essas contribuições, antigamente tinha o Instituto do Pecúlio, que essas contribuições eram devolvidas. Infelizmente, hoje em dia, não. E como também a desaposentação não passou no STF, ela não consegue ter essas contribuições, ter algum tipo de benefício pelo fato de ter contribuído os 14 anos. Nossa. Alex, tem uma outra questão, antes da gente arrematar nossa conversa. A Isildinha de Taquaritinga mandou o seguinte: qual instituição para recolhimento de uma previdência privada e qual a segurança que o trabalhador tem ao pagar a contribuição para a previdência privada? A segurança é justamente isso que a gente vem falando desde o começo da nossa conversa. O brasileiro ele vai ter que se educar, não é nem reeducar, é educar financeiramente e procurar pesquisar instituições sólidas para que ele possa investir esse dinheiro. Lógico, hoje no Brasil nós vivemos de certa forma até uma estabilidade do que há anos atrás, referente aos bancos. Mas não tem uma segurança, porque é uma instituição privada, qualquer hora pode quebrar. Exatamente. Ainda é isso, né? Por isso que eu te perguntei sobre a solidez, por exemplo, de uma seguradora em face da solidez de um banco. Talvez o banco seja menos arriscado, mas é tão difícil de fazer esse juízo de valor, né? Exatamente. Infelizmente, hoje, a grande maioria das pessoas não tem condições de pagar uma previdência privada. Poucas pessoas, por exemplo, uma pessoa que recebe um salário de 10 mil reais, ok, ela consegue fazer os seus investimentos. Sim. E o trabalhador que recebe um salário mínimo, tem família, tem as contas para pagar, infelizmente então, qual que é o ponto crucial para, por exemplo, eu, Clébio, pensarmos a partir de agora numa previdência privada? O que a gente tem que levar em consideração, assim como todas as pessoas que nos acompanham nesse momento? Qual que é aquele momento start para que ela fale, não, agora realmente eu preciso de uma previdência privada? Então, mais do que nunca, procurar o seu gerente, para que ele te mostre a carteira que ele tem dos seus investimentos, não somente previdência privada, porque tem muitos outros investimentos que dão uma rentabilidade bem maior que uma previdência complementar, mas justamente essa educação financeira, procurar o gerente do banco, procurar um especialista na área, um advogado especialista, enfim, um consultor financeiro, para que justamente ele te dê essa diretriz e até uma prospecção. Se eu começar a contribuir agora, nesse momento, para uma previdência privada, daqui 10, 15, 20 anos, como que eu vou colher esses frutos? Perfeito. É uma prospecção, não dá para saber ao certo, mas é justamente para ter essa base. Importante é fazer uma ampla pesquisa antes de tomar a decisão. Uma ampla pesquisa, exatamente. Agora, Alex, o tempo não nos permite, infelizmente, responder a todas as perguntas. Foram mais de 15 que chegaram, a gente agradece a sua participação. E é claro, mais de 30 eu estou recebendo agora a informação, o que é importante porque demonstra que a audiência está sendo, então, compatível com a dimensão do assunto, mas também a gente fica chateado de não conseguir abordar por todo o tempo. De qualquer maneira, a sua pergunta vai ser contemplada, aquilo que o Alex não pôde responder aqui ao vivo, ele vai gravar um vídeo e você vai depois poder ver. Mas, de um modo geral, boa parte das perguntas, Alex, tem o mesmo sentido. Quer dizer, o que muda daqui para frente efetivamente? Então, para a gente fechar, gostaríamos que você fizesse efetivamente, de forma bem breve, o que muda de fato para a gente tentar relembrar como era e como fica daqui para frente e minimizar os impactos, tentar definir o que vamos fazer daqui para frente. Exatamente. A grande questão hoje é que muda a idade mínima, homens e mulheres passam a ter esse requisito dos 65 anos, o tempo de contribuição também passa de 15 para 25 anos. No caso da pensão por morte, não é mais 100% igual é hoje, é 50% para a viúva ou viúvo, mais 10% por dependente, ou seja, para que receba 100%, a viúva precisa ter 5 filhos. O que muda também é referente à aposentadoria do rural, que o rural também iguala a idade e o rural também tem que contribuir para o sistema, né? Lógico, com alíquota reduzida, mas passa a ter a obrigação de contribuir. E o restante das mudanças, realmente, infelizmente, nós podemos ter surpresas ainda, porque já foi lá vai para o Congresso, para a comissão especial, para poder ser discutido. Certo. Mas o mais importante é que a sociedade seja chamada, porque nós somos os maiores interessados. Exatamente. Audiências públicas são necessárias. Audiências públicas, com especialistas e etc. Perfeito. Para arrematar mais uma questãozinha, até que essa é imprescindível, né? Porque muita gente tem enviado. O Celso de Diadema, São Paulo, foi um dos que nos enviaram essa mesma questão. Posso pedir a exclusão do INSS ficar isento do recolhimento? Celso de Diadema. Celso,
Se você exercer atividade remunerada, você tem um vínculo com o INSS, você tem um vínculo com a Previdência Social. Tendo esse vínculo, você tem a prestação, e hoje a conta da prestação está um pouco difícil. Mas a partir do momento que você exerceu atividade remunerada, não tem como, você tem que recolher, não tem como eu simplesmente trabalhar e não pagar o INSS. Lógico, a gente sabe que hoje no mercado informal muitas pessoas deixam de recolher por o sistema, mas a partir do momento que ele exerceu atividade remunerada, quer seja com carteira assinada, autônomo e por aí vai, ele tem que recolher para os cofres públicos. A única maneira, então, de, por exemplo, numa eventualidade, pagar só a previdência privada, essa pessoa já conta com esse benefício, mantém esse benefício, por exemplo, perdeu o emprego, está por um período ali sem uma atividade. Ela continua, então, pagando a previdência privada e só com esse benefício. Exatamente. A partir do momento que você exerceu atividade remunerada, você está vinculado, você tem um liame, que a gente chama tecnicamente, com o sistema. Não tem jeito de não pagar a Previdência Social. Tá ótimo, Alex. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Lembrando que o Alex também vai gravar alguns vídeos para contemplar as perguntas que não foram respondidas aqui ao vivo. Você pode conferir lá na nossa página no Facebook e também na segunda edição do Link Record News. Muito bem. Lembrando também que a enquete é válida para a segunda edição, quando perguntamos a você se você também pensa, se planeja para esse tipo de situação, para uma previdência privada. Sim ou não, você vota com a hashtag Link Record News e também por meio do nosso WhatsApp. 11 95307 1851, igual está aqui. A gente segue agora com outros destaques do noticiário, porque a polícia encontrou uma casa de luxo dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Lidiane, inclusive a mansão era o esconderijo de um traficante perigoso, mas ele conseguiu escapar. Uma mansão cinematográfica, com direito a banheira de hidromassagem e boate privativa. Um tesouro escondido numas áreas mais carentes do Rio de Janeiro. O imóvel luxuoso de alto padrão seria de Rodrigo da Silva Caetano, o motoboy, chefe do tráfico na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. Ele não foi encontrado pela polícia, mas outro homem forte do crime acabou preso. Luiz Carlos Rodrigues Júnior, o Lourão, ou Luizinho, como também era conhecido. O Lourão é um criminoso perigoso que domina duas favelas com um poderio bélico muito grande, uma delas a comunidade do Chapadão, onde tem alta incidência de roubo de cargas, onde tem alta incidência de confronto com a polícia. Na chegada dos agentes ao Complexo da Maré, houve troca de tiros e 2 homens morreram no confronto. O Luiz Carlos Rodrigues Júnior foi trazido aqui para a cidade da polícia neste caveirão. Ele vai desembarcar neste momento. Ele era considerado foragido da justiça desde julho do ano passado, quando teve a prisão decretada por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Lourão estava armado com esta pistola calibre 9mm, mas não resistiu à prisão. A retirada de civis e rebeldes em Alepo, na Síria, foi suspensa hoje, porque o cessar-fogo foi descumprido e, com isso, houve novos bombardeios. De lá, um vídeo comovente mostra o drama de crianças cercadas pela guerra. O vídeo reúne 47 órfãos que imploram para serem retirados do fogo cruzado em Alepo. Com medo dos bombardeios, esta menina de 10 anos diz: "Esta pode ser a última vez que vocês escutam a minha voz." No primeiro dia de cessar-fogo, mais de 3.000 civis e combatentes deixaram a região. Na fila estavam pessoas feridas, ainda em tratamento e muitas crianças. Mesmo quem sai da cidade ainda teme pela vida, já que a maioria é levada para áreas ainda sob o comando de rebeldes na província de Idlib, alvo constante de bombardeios. Bom, a gente segue agora com uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E daqui a pouco tem De Olho nas Redes com os destaques da internet e também das redes sociais. Não saia daí, a gente volta em instantes. Meio-dia mais 29 minutos, horário brasileiro de verão. Estamos de volta ao vivo com Link Record News. Para falar que a Record TV está em festa. A partir de agora, temos casa nova lá no Rio de Janeiro, em Vargem Grande, na zona oeste da cidade. Lidiane, construir toda essa estrutura que você vai conhecer levou tempo.
Deu muito trabalho e contou com a colaboração de muita gente. Afinal, são 40 mil metros quadrados de área. E é nesse lugar que vai funcionar todo o departamento de jornalismo da Record TV Rio. Vamos ver agora como surgiu esse novo centro de mídia com a repórter Vanessa Libório. O barulhinho da novidade. Um zum, zum, zum de gente e sons que parecem uma orquestra afinada. 500 profissionais trabalharam durante um ano nas obras da nova sede de jornalismo da Record Rio. Estou fazendo as tomadas, porque jornalista não vive sem telefone e computador, né? Estou ajudando aí para botar tudo ativo aí. Detalhes impecáveis para uma grande estreia. Você olha, está tudo pronto e pensa, nossa, eu contribuí aqui, eu coloquei, como é que é isso? Eu fico satisfeito com o meu trabalho, nem acredito que foi eu que fiz o trabalho, tão bonito que fica. A nova sede da Record TV no Rio de Janeiro ocupa uma área de 40 mil metros quadrados na zona oeste da cidade. Investimentos de uma emissora que gosta de se reinventar. 6 quilômetros de cabos de vídeo, novo sistema de rede e salas de controle de transmissão de programas que aproximam ainda mais o telejornalismo do grande público. O novo estúdio tem 742 metros quadrados. Daqui serão exibidos todos os programas da Record Rio. RJ no ar, Balanço Geral e Cidade Alerta terão muita interatividade com o público. Cenários modernos e tecnologia. No Balanço Geral, por exemplo, a interação do apresentador com os repórteres e com os telespectadores cariocas será feita por esta tela de 200 polegadas. O futuro já existe hoje, a televisão já é digital, o Brasil já desfruta de uma televisão com alta tecnologia e a Record no Rio entra nessa era também. As instalações totalmente novas, muito mais amplas, muito mais interativas, uma possibilidade de integração muito mais com a programação e com o telespectador. O jornalismo da Record Rio também ganhou novos vizinhos. Os estúdios das gravações das novelas agora ficam a poucos metros da redação. E antes mesmo de estar tudo pronto, recebemos a visita de 2 atores da casa. Vamos entrar com o pé direito, né? Pra gente permanecer muitos anos nessa casa. Com certeza. A curiosidade foi tanta que Carla Dias, a Melina de A Terra Prometida, e Igor Hickley, que grava a nova novela O Rico e Lázaro, fizeram uma pausa nas gravações. A gente já tá um pouco chocado, porque conhecia, assim, agora ver esse crescimento todo. Não, e essa reforma que lá dos nossos estúdios a gente ouvia, né? O barulho de reforma, o quebra-quebra. Mas a gente tá com um pouco de inveja, né, Caninha? Porque assim tá muito mais bonito que o nosso. O que é isso? Levo Carla e Igor para conhecer as instalações da emissora. Primeiro, vamos à redação. Depois, aos estúdios. E eles querem saber cada detalhe dos bastidores do jornalismo. Eu queria saber como que eles preparam, né? A matéria do dia é sempre naquele dia, porque sempre acontecem coisas inesperadas num dia. Carla, corremos atrás da notícia a cada minuto. Agora, com toda essa tecnologia, a agilidade será ainda maior. Eu acho que a tendência é mundial, né? E a gente tem que valorizar o ambiente de trabalho. É um novo conceito e a gente torce para que isso pegue no Brasil todo. No fim da visita, um registro. Eu tô sentindo um frio na barriga, acho que por vocês. Sério, tô orgulhosa de estar fazendo parte de tudo isso. Um frio na barriga que Gilson sente pela terceira vez. Há 22 anos, ele trabalha como operador de câmera na Record. Acompanhou todas as mudanças da emissora e faz questão de estar perto para participar do novo momento. Para mim é gratificante ver isso tudo e a empresa me dá, confiar no meu serviço, né? No que eu já passei lá atrás, né? E hoje estou aqui, eu fico muito feliz. Que essa adrenalina seja a energia para o começo de uma nova etapa. E você, já se reinventou?
Muito sucesso aos nossos colegas do Rio de Janeiro e é a Record TV, a Record News, o R7 se reinventando cada vez mais para você. Ainda falando sobre a cidade maravilhosa, o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi diplomado na Câmara Municipal. 51 vereadores e o prefeito eleito Marcelo Crivella, do PRB, receberam os diplomas na sede da Câmara Municipal. Crivella disse que vai manter o diálogo com os vereadores e prometeu reduzir pela metade o número de secretarias. O nome do vice-prefeito, Fernando McDowell, foi confirmado para a pasta dos transportes. A posse ocorre no dia 1º de janeiro. A gente convida agora o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto, nessa onda de se reinventar, todo mundo se reinventando, você também a cada dia, né, Calisto? Boa tarde. Boa tarde, Lid, boa tarde, Kleber. Eu trouxe sim uma coisa muito legal para vocês, mas hoje tem muita coisa para dizer. Hoje eu acho que deve ser um dos melhores de olho nas redes que a gente já fez aqui. Vamos lá que tem bastante coisa. Primeiro, vamos falar muito do Facebook hoje. Primeira coisa do Facebook é... Ele emitiu um comunicado ontem em inglês, o pessoal do Facebook aqui no Brasil procurou a gente também, fizeram questão de deixar isso bem claro, passar essa mensagem. O Facebook vai atacar as notícias falsas. A gente já falou disso aqui no link, mas hoje eu vou mostrar para vocês o vídeo que o Facebook disponibilizou. Vamos rodar, eu já vou falando, eu vou explicando para vocês. Você vai ter como é que eu posso dizer, reportar que uma notícia é falsa. Então, você está vendo esse alerta vermelhinho? Está falando assim, olha, terceiros estão contestando a veracidade dessa notícia. Então, está vendo ali, ó, ele faz uma simulação, está em inglês, mas eu explico para vocês. Você fala ali, ó, antes de você compartilhar essa história, saiba que ela é falsa, ou assim, tem um alerta de que pode ser falsa. Eles ensinam como você reportar, vai ser assim, ó, você aperta no cantinho, vai ter um reporte ali, no nosso deve ser assim em português. Reportar post falso, talvez, com um alerta, sempre com a exclamação. Então, se você encontrar alguma notícia falsa no seu Facebook, você vai poder reportar e ela vai passar a ter esse alerta. Olha, tem gente dizendo que isso aqui pode não ser verdade, para que você não seja vítima desses factoides que vão circulando aí na rede e estão prejudicando a experiência dos usuários. De qualquer forma, o Facebook mantém, não vai interferir na página da pessoa retirando aquele conteúdo, não. Apenas um alerta será colocado. Exato, a política deles é muito essa, Lídia. Eles não querem se posicionar como juízes de se é ou não falso, eles não são os donos da verdade, nem jornalistas, então não cabe a eles. Eles colocam a terceiros e a nós também. Se você encontrou uma notícia que é falsa, reporte, porque você vai estar ajudando a manter o ambiente mais limpo. Tá me lembrando muito quando existe alguma pessoa fake no Face, né? Mais ou menos isso que você faz. Você tem uma ferramenta para reportar. Também parece que eles pegam o mesmo formato para poder fazer isso da notícia falsa. É a mesma lógica, Clébio, porque se você pode reportar uma pessoa falsa, por que não uma notícia falsa, não é? Uhum. Então a ideia é mais ou menos essa. Legal. Facebook que sofreu muito com isso ultimamente. Mas ele está tentando se reinventar, como disse a Lídia agora há pouco. Tem uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês, que é a ferramenta nova que eles anunciaram essa semana também. Acho que foi ontem ou anteontem, lá nos Estados Unidos e agora caindo aqui para o mundo, que é essa que eu estou mostrando. Lembra quando a gente fala muito de Snapchat aqui, aí você pensa em casa assim, pô, eu tenho meu Face aqui, mas eu não tenho esse tal de Snapchat, aí eu mostro como funciona. Você fica assim, mas por que será que ele está mostrando isso? Agora você vai entender. Porque no seu Facebook, para conversar com os outros em particular, você tem aquele outro aplicativo do balãozinho azul com o rainho, que é o Messenger, né? Esse é o nome do aplicativo. Ou no computador você faz no inbox ali. No seu celular agora, o Messenger ganhou funções que são a cara do Snapchat, de tudo aquilo que eu mostrava para vocês. Então, olha como chega na sua vida. Eu vou mostrando antes aqui, aí o Facebook, que é maior, gostou e agora coloca. Então, você vai usar. Se você tem no seu celular o Facebook Messenger para falar com as pessoas, você vai ter essas ferramentas que fazem desenho, emoji, você desenha a mão livre, você faz o vídeo. Então, assim, na hora que você for falar pelo celular no seu Facebook Messenger, você vai reparar que tem uma bolinha no meio dele, agora ali do chat. Ó, tô mexendo aqui agora. Tá mexendo agora? Eu tô procurando aqui. Tô vendo a bolinha, uma bolinha azul. Exato. Em casa, se você apertar essa bolinha, você faz o primeiro teste. E aí você pode tirar uma foto da câmera de trás ou a da frente, de você mesmo, tirar uma foto da minha colega, vamos ver. Uma foto da Lídia. Aí, foi. E pode mandar para ela, entendeu? Olha só. Mas o meu acho que não tá atualizado, não. Funciona, na janelinha é bem ainda. parecido com Diga para quem está em casa, Instagram, atualizem. Muito parecido com o que o Instagram fez no Stories, que vem lá de trás do Snapchat. Entendeu? Agora, você de casa, fala do Snapchat, você fala, por que ele está falando disso? Agora chegou no Facebook, agora você vai ver. Se você não tem Snapchat, você vai ver em casa agora.
Bom, vou pedir para o Kleber daqui a pouco me auxiliar, já que o dele está atualizado. Já estou mandando para você a sua foto também, aqui é tudo online. Faça o seu teste você em casa também e vê como funciona aí. Presentinho de Natal, é isso? Presentinho de Natal. E aí eu falei essa semana do 360. O Facebook ele fez a primeira transmissão ao vivo em 360 graus. Muita gente pensa assim, mas o que é essa história do 360 graus? Eu não sei como funciona. E aí eu trouxe uma coisa para vocês. Estão vendo essa câmerazinha preta que está aqui em cima da minha mesa? Ela é uma câmera 360 graus. Ela tem uma lente na frente e ela tem uma lente atrás. Cada lente dessa, a gente chama de olho de peixe, né? O fish eye, quem trabalha com isso, porque ela é bem aberta. Ela pega 180 graus. Ela não é uma lente assim, ela é abertona. Então, uma de cada lado encosta a imagem e ela faz o 360. E aí fica mais ou menos assim, ó. Eu tô fazendo a imagem da gente agora aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Nessa aqui, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou girar aqui. Olha que legal. Olha, ó, tá eu vendo? tô quase que na linha da câmerazinha e ainda apareço aqui. E aí tem duas coisas diferentes. Você pode ou girar a imagem, né? Eu posso girar a imagem com a mão, ou eu giro a câmera, tá vendo? Se eu girar a câmera, tudo gira. Agora, Tanto gira faz. com a mão pra gente ver o efeito que ele dá. Olha que interessante, que foi o que me chamou a atenção no teu iPad. Ih, peraí que eu Vamos apertei alguma mostrar coisa lá. aqui. Aí. Peraí, deixa eu voltar. Aqui, ó, esse aqui é o aplicativo da câmera, né? Voltou. Aqui. Aí. Então, tô Girando aqui. na tela, você tem a Eu visão giro com sem o mexer na dedo, câmera. exato, Olha que exato. legal. Olha eu girando com a mão aqui. Eu de novo, eu mesmo na foto, né? E o importante do... Ah, não, você sai. Sai, iPad. Aí. E aí você gira. A grande graça disso aqui é o seguinte... Não tem enquadramento, como a gente chama, né? Você, com uma câmera comum, você tá aqui, então você faz, né, aquela famosa brincadeira do diretor de cinema, você faz isso. Aqui não, você só liga a câmera e a pessoa que assiste escolhe o que ela vai ver. Que legal. Então, para quem não conhece uma câmera 360, é isso aqui. E, aliás, é um brinquedinho que chega aí por mais ou menos, a gente estava conversando nos bastidores, uns $400, né? Tem Já algumas tem no Brasil. mais baratinhas aí, tem aquela da bolinha branca, tem alguns... São um pouco mais baratos. Se você quiser dar esse presente no Natal, de repente, tiver uma graninha sobrando, é um investimento. Eu aceito, viu? Tá aceitando para fazer o Natal, a festa de fim de ano, tudo em 360, né? Mas é bem divertido. É a tecnologia chegando. 2017, isso aqui vai pegar com força, viu, gente? Que bacana. Talvez a gente esteja mostrando algo que daqui a 10 anos, né? Imagina. Vai ser, exato. Imagina só. Exato, deve ser assim, como se fosse um programa mais antigo, mostrando o primeiro celular com câmera. Olha, gente, agora aqui o celular tem uma câmera. É tipo isso. Isso aqui vai bombar esse ano, tá? Agora, Rafael, essa notícia me agradou muito, agradou a todos nós. Mas o que você tem para contar agora, para mim, é mais interessante. Do nosso ídolo? O nosso Deixa eu mestre. só dar um recado antes. Claro. Do WhatsApp que eu falei ontem, a gente discutiu aqui se dava para apagar. Que agora você vai poder apagar a mensagem que você mandou sem querer ou se arrependeu. Mesmo que a pessoa tenha recebido a mensagem e lido, você vai poder apagar. Eu procurei isso depois do programa de ontem e descobri, sim, já vazou na internet. Mandou, a pessoa leu, se arrependeu, dá para deletar, tá? Olha. Bacana. Menos mal. Em breve na É sua o Procon atuando dentro do WhatsApp, o prazo de arrependimento. Exatamente. Mas agora que a gente deu esse recado, vamos para isso que o Kleber falou, que é muito legal, me deixou muito feliz, que é um cara que eu gosto muito e ele também. Todo mundo gosta, né? Não tem como não gostar, né? Você pode ter recebido no seu Facebook, se não recebeu, vai receber este vídeo. Vamos rodar. E vê, Silvio, quanto eu gosto de você, te amo, te admiro muito e quero te agradecer muito por todas as oportunidades que você me dá de estar perto de você. Não tem problema, fique tranquila. Tá bom? Mas o teu nome é? É Wesley. Wesley. Mas me diz uma coisa, a Fernanda trabalha lá, né? Sim. Né? Quem que ela é de lá? Que Fernanda? E vê, Silvio, quanto eu gosto de você, te amo, te admiro muito. Amo, Silvio. Que Fernanda, Silvio. Wesley. Cara, esse menino, Wesley, ele pegou uma carona com o Silvio Santos. O Silvio dirigindo. Que sonho, cara, que sonho. Nossa, se fosse eu, acho que eu chorava. Agora, o Rafael, o Silvio Santos, ele é o que chama a atenção é a simplicidade dele, né? Sim. Outro dia, por exemplo, o vídeo que vazou dele anotando lá no Jaça a receita do cappuccino. Ele agora, todos os elogios que ele recebe, para ele é como ok. Tranquilo, ele não se envaidece, é isso que me impressiona nesse homem, né? Nem um pouco, ele é sensacional, cara. Eu imagino, juro, eu acho que eu tinha chorado. De verdade. O legal, que privilégio, Fernanda né? trabalha lá com você? Fernanda trabalha... Que Fernanda? Responde qualquer coisa naquele momento, né? Trocando a marcha ali do carro dele, olhando o trânsito. O Silvio é maravilhoso, né, cara? Ele é maravilhoso. E uma coisa que impressiona é ele dirigir até hoje, sozinho. Tem gente que não acredita, mas é isso mesmo, gente.
gente. Ele chega na emissora, ele anda por aí dirigindo sozinho, não tem... É impressionante isso. Exato, ele já é um senhor, acabou de fazer aniversário, inclusive dia 12, se não me engano, aniversário do Silvio. 86. Será que a gente chega lá, Rafael? A Lidiane chega, porque ela é fitness. Claro. Você tá mais fitness do que eu. Tô tentando. Mas o Silvio, você sabe que ele acorda cedo, dizem. Que ele acorda às 6 da manhã, 6, por aí, faz Cooper lá dentro da casa dele, esteira, e tá aí. É uma referência pra gente, né? Pra mim é a maior. Em termos de televisão, eu sou muito, muito fã dele. Procuro aprender o que eu posso vendo ele trabalhar, porque ele é sensacional. Por mais Silvios no mundo, né? Por mais Silvio. Não vai ter. E vida longa pra ele, né? Eu acho que esse é o único. Outro Silvio vai ser muito difícil. Então que ele viva uns 200 anos. Seria pouco. Assim seja, é pouco. Tá bom. Esperamos então em breve, porque hoje é sexta-feira, um ótimo final de semana pra você. Semana que vem eu tô de folga, mas a Lidiane vai contar com você. Tá bom. Começa plantão, escala de Natal e Ano Novo. Mas vou dar um tchau em 360 para vocês aqui, ó. Boa! Muito bem, Calixto. Bom final de semana para você. Valeu para vocês também, gente. Até semana que vem. Muito bem, a gente faz então uma pausa para os nossos apoiadores e daqui a pouco a gente volta. E claro, como hoje é sexta-feira, a gente vai para o intervalo com uma sugestão de estreia no cinema. É o filme Rogue One, uma história Star Wars. Meio-dia, 51 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. De volta porque você sabe, sexta-feira é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje a bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, fala com a gente sobre os cuidados com os pets no calor. Luísa e Lorena, né? Boa tarde para vocês. Pois é, olha, a Lorena está estreando hoje na TV, mas está se sentindo à vontade. Deu para perceber que ela está bem tranquila e é muito simpática, né? Ela é bem fofinha, estava brincando e latindo aqui nos bastidores e agora ficou bem tranquila no colo. Bom, Luísa, a gente está aí prestes a entrar na nova estação, a mais quente, o verão. E os bichinhos, assim como a gente, acredito também que tenham que ter alguns cuidados especiais. A gente se hidrata bastante e passa protetor. E aí, com eles também funciona da mesma forma? Também. Existe protetor para pets, tanto para cães quanto para gatos. Mas ele é diferente do nosso protetor, então a gente não pode passar o nosso protetor neles. Então, porque eles se lambem, a gente não se lambe, né? A gente deixa na pele e pronto. Eles não, eles se lambem. Então, precisa ser um protetor específico para cachorro e gato. Principalmente os cães mais branquinhos, como a Lorena, e que tem partes bem rosinhas, como orelhas, focinhos, partes mais sem pelo. Então, esses precisam passar o protetor solar, principalmente quando vão passear, quando vão ter uma exposição ao sol. E passa ainda sobre o pelo mesmo e nessas partes onde você disse, assim, dentro da orelhinha, partes expostas, que não tem o pelo, mas a pele é bem fininha? Exatamente, é mais para essa parte de pele. Então, para essa parte mais rosinha, principalmente que tem pouco pelo. Então, aí é importante passar, porque os cães também têm câncer de pele. Cães e gatos também podem ter, por excesso de sol, a mesma coisa como nós. Os peludos, por exemplo, um sheepdog, aí só passa, então, na pontinha do nariz o protetor? Porque o resto é tudo coberto por muito pelo. Exatamente. Aí vai também da orientação do médico veterinário. É sempre bom consultar o médico veterinário para ver o que ele indica. Mas cães mais peludos, realmente, eles têm uma dificuldade maior de desenvolver esse tipo de doença. Então, por isso, não há tanta necessidade de um protetor solar como um cão assim, como a Lorena, que é pequenininha, branquinha, com bastante parte rosinha e exposta. Muito bem. Luísa, quando eu tô com muito calor, o que eu vou fazer? Água gelada. Ou então vou ficar perto de um ar-condicionado, um ventilador, um circulador de ar. Posso fazer isso com o meu pet? Olha, a água gelada até pode. Colocar gelinhos, não aquela água que a gente tira da geladeira e está muito gelada. Isso não. Isso é importante. Então, os gelinhos. O gelinho. Tá. Então, por exemplo, aquela água que está a temperatura ambiente. Coloca 1 ou 2 gelinhos, que também vai ser uma brincadeira. O cachorro vai tentar pegar esse gelinho ali no pote de água e vai se tornar uma brincadeira e também vai refrescar. O ar-condicionado, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, a Lorena, que tem pouco pelo, ela não sente tanto calor, mas a gente sente. Às vezes a gente coloca um ar-condicionado um pouco forte e para ela, por exemplo, o ar está muito forte e acaba ficando frio. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com a quantidade de calor que o cachorro sente e a nossa quantidade de calor.
Pode acontecer dos cachorros ficarem resfriados por excesso de ventilação ou de frio do ar-condicionado. Então, é importante tomar cuidado. Ar-condicionado é mais recomendado realmente para aqueles picos de calor durante o dia e para raças mais peludas. Já essas raças que não têm tanto pelo, é só um tapetinho gelado ou mesmo chão gelado que já resolve. Acomodar um ventilador na cara do bichinho também não é recomendável. Também não é recomendável, apesar de que muitos gostam daquele vento no focinho. O Astor adora. A gente deixava um circulador de ar quando ele ficava dentro de casa, ele sentava bem na frente para sentir o ventinho. Então, muitos cachorros, eu acredito, até por causa do excesso de pelo, né, procuram algo mais refrescante. Assim como a gente, que gosta também de um sorvete, um picolé no calor. Tem esse tipo de produto? Até a gente pode compartilhar desse tipo de alimento com os bichinhos? Existe um picolé, um sorvete específico para cachorro. Existem algumas marcas no mercado, já tem diversos pet shops que vendem esse tipo de produto e pode ser adquirido e dado para o cachorro sem problema nenhum. A única dica que eu dou para dar o sorvete específico para cachorro é retirar um pouquinho antes do congelador para não dar ainda com gelinho, porque isso pode colar a língua do cachorro. Exatamente. Então, deixa um pouquinho fora do freezer, fora da geladeira, até ficar um pouquinho mais amolecido, sem gelo, e daí pode oferecer sem problema. E proibido o nosso picolé. Nosso sorvete e nosso picolé contém muita gordura e muito açúcar, que faz muito mal para os cachorros. Mas também tem alguns sorvetes, dicas e receitas de sorvete na internet para cachorro. Olha que legal. Que dá para fazer com banana congelada, que fica tipo um frozen. É fácil de fazer e os cachorros amam. Já vi no zoológico também que eles dão frutas congeladas às vezes, né? Pode ser uma boa dica também. Sim, e petiscos congelados. Pegar aqueles petiscos, cortar pequenininho, colocar nas forminhas de gelo e preencher com água e depois dar esse mini sorvete, essa balinha gelada para o cachorro. Também é uma ótima brincadeira, uma ótima opção. Ainda com relação aos cuidados, por exemplo, o cachorro ou até o gato acabaram tomando um pouco mais de sol, ficaram mais expostos ao sol. Nós temos problemas aí como insolação e outras consequências dessa exposição ao sol muito forte. Os bichinhos sofrem com isso também? Os cachorros e os gatos, eles têm uma noção um pouco maior da quantidade de tempo que eles ficam no sol. Porque a gente acaba ficando muito tempo brincando no sol, principalmente as crianças, e acaba perdendo a noção do tempo que pode ficar no sol. Já os cachorros e os gatos, eles acabam tendo um pouco mais dessa noção, principalmente quando estão tomando sol dentro de casa. Então, eles ficam o tempo e se eles começam a se sentir mal, se a pressão começa a cair, eles já entram para que não tenha nenhum problema. A maior preocupação é durante o passeio, então as brincadeiras em parques, porque daí igual uma criança, o cachorro vai querer brincar e realmente pode ter um problema de ficar demais exposto ao sol. Então, inclusive queimadura na patinha, por exemplo? No asfalto, né, nesse período é bem complicado. Exatamente, é muito comum ter queimadura de pata, por isso, da mesma forma que os dermatologistas recomendam pra gente, também tem um período que não é indicado passear com o cachorro no verão. Então, das 11 da manhã às 3 da tarde, não é recomendado. O ideal é que realmente o passeio seja feito no início da manhã ou no início da noite para que não tenha esse problema de queimar os coxins, que são aquelas almofadinhas das patinhas. Muito bem. Luísa, obrigado pelas informações, pela presença da Lorena. Lembrando a você que logo mais na segunda edição, Luísa volta com a Lorena também para tirar algumas dúvidas, esclarecer e falar um pouco mais sobre os cuidados com os nossos bichinhos nesse período de verão. Obrigado. Até a próxima, Luísa. Até já. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, você vai ver uma pesquisa Ibope mostra os percentuais de avaliação do governo de Michel Temer. E veja também, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e mais 6 pessoas viram réus no âmbito da Operação Lava Jato. E como hoje é sexta-feira, vamos para um rápido intervalo com uma sugestão de estreia no cinema. É o filme Neruda, uma biografia não tradicional do poeta chileno Pablo Neruda. Até já. Até já. No te imaginas cuánto te quiero. ¿Dónde estará? No sabemos. Me voy a convertir en su peor pesadilla. ¿Crees que te encuentran? Me gustaría sentirnos más cerca. Tiene que estar en alguna parte. Tienes razón.
13h, mais 4 minutinhos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News ao vivo para você. Com dados de uma pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira que mostra os percentuais de avaliação do governo do presidente da República, Michel Temer, do PMDB. 13% consideraram ótimo, 35% regular e 46% consideraram ruim ou péssimo. 6% não sabem ou não responderam. Elidiane, a pesquisa divulgada também avaliou a opinião dos entrevistados sobre a maneira de governar do presidente da República. 26% aprovam, 64% desaprovam e 10% não souberam ou não responderam. O levantamento do Ibope, encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, foi realizado entre os dias 1º e 4 de dezembro e ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, além de outras 6 pessoas, viraram réus nesta sexta-feira em Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato, após o juiz Sérgio Moro aceitar a denúncia do Ministério Público Federal. Na lista estão a mulher de Cabral, Adriana Anselmo, executivos da Andrade Gutierrez e pessoas ligadas ao ex-governador. Esta é a primeira vez que Cabral e sua mulher viram réus na Lava Jato. O casal já é réu na Operação Calicut, na qual respondem por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e organização criminosa. Mais informações sobre isso você vai ter ao longo da nossa programação. Com isso, essa edição do Link Record News fica por aqui. Mas se você quiser sugerir assuntos para o jornal, é muito fácil. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais, sempre com a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde, de segunda a sexta. Record News, informação para você crescer. Até a próxima. Ótima tarde.